Olá, estamos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus. E hoje veremos o capítulo 8 do livro de Juízes. Esse capítulo ele veio trazer três histórias que não são muito conhecidas de Gideão, que ocorreram ali durante a batalha com os midianitas e logo após. Vamos então aos pontos de destaque desse capítulo. O primeiro deles é que houve um desentendimento ali entre os homens da tribo de Efraim e Gideão e seus homens. Por que esse desentendimento? Eles ficaram ressentidos de não terem sido chamados para a batalha ali contra os midianitas. E Gideão só os chamou quando precisou deles, quando quis que eles ali interceptassem aqueles homens que fugiam, não deixassem eles atravessarem o Rio Jordão. E eles foram lá, capturaram 2 reis midianitas, mas mesmo assim eles foram reclamar com Gideão, porque queriam ter sido chamados de início. Mas Gideão, usando da sabedoria de Deus, ele disse que Deus havia entregado os principais homens ali, os príncipes, na mão deles, e que ele mesmo não havia feito muito mais do que isso. Então, ao ele se humilhar ali, se diminuir um pouco perante os efraimitas, eles se acalmaram e eles reconheceram então que realmente não tinha sentido aquele desentendimento, aquela discussão. No segundo ponto, nós vemos uma outra história que durante a perseguição de Gideão aos midianitas, 2 reis midianitas tinham escapado, atravessado o Jordão e estavam retornando ao seu local de origem. E Gideão pediu pão para os seus homens a 2 cidades, a cidade de Sucote e a cidade de Penuel. E esses homens dessas cidades recusaram esse pedido, recusaram dar pão e água a pessoas famintas. Então, Gideão disse que tinha certeza que Deus daria aqueles 2 reis em suas mãos e que ao retornar, ele daria paga ao que eles lhe fizeram. E eles realmente não acreditavam que Gideão iria conseguir capturar esses 2 reis. Lembrando que a cidade de Penuel não é citada aqui, mas a cidade de Sucote pertencia à tribo de Gade, ali depois do Jordão. Então, quando Gideão realmente capturou esses 2 reis, retornou e os exibiu aos homens das cidades ali. E acabou que deu uma surra de espinhos nos homens ali da cidade de Sucote e derrubou a torre de Penuel e matou alguns homens ali, conforme ele tinha dito que faria. A Bíblia não endossa essas atitudes com alguém pagando o mal com o mal, mas relata esses assuntos para que nós também possamos ver que pessoas fazem mal a outras pessoas e as pessoas também tomam vingança sobre isso. E lembrando também que Gideão era um juiz entre o povo de Deus. Então, ele estava ali instituído por Deus a dar castigos para as outras pessoas. E foi o caso desses homens dessas 2 cidades. E no terceiro e último ponto, nós vemos que após a vitória definitiva ali de Gideão sobre os midianitas, aconteceu que os filhos de Israel quiseram tornar-lhe rei. Pediram para que ele reinasse, ele, seus filhos, seus descendentes. Mas Gideão ele recusou e disse aqui no versículo 23 que era o Senhor Deus que dominaria sobre o povo de Israel. Ele reconhecia que ele não era ninguém. Ele só havia conseguido aquela vitória pelo poder de Deus e que era Deus que deveria ser glorificado e reinar sobre o povo. Infelizmente, nós seres humanos, muitas vezes, queremos que outras pessoas dominem sobre nós, mas nos recusamos a nos submeter ao senhorio de Deus, obedecer a Deus e fazer aquilo que Ele pede. Precisamos cultivar um relacionamento diário com Deus, para que possamos conhecê-lo mais e mais e nos aproximar, amar cada vez mais a Deus e também aos nossos semelhantes.